E aí galera, nono ano, estamos de volta, né? Prometi para vocês terminar o capítulo número 4 em duas partes, mas não demos conta, né? São muitos movimentos sociais da República Velha, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma continuação. Se na aula número 2 nós terminamos os movimentos urbanos, falamos da revolta da vacina, da revolta da chibata e do movimento operário, na aula número 3 nós vamos falar sobre os movimentos rurais. A gente vai falar do cangaço, a gente vai falar do contestado, a gente vai falar da Guerra de Canudos, tá certo? Então vamos começar logo, não vamos perder tempo. Olha só, aqui o mapa do Brasil, né, onde ocorreu aqui a região do cangaço, região de Canudos, tá? E região do contestado, onde o Canudos, né, aconteceu aqui no sertão da Bahia, cangaço, né, foram várias regiões do Nordeste brasileiro, né, na Bahia, no Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Ceará, e o contestado numa área entre Santa Catarina e Paraná, certo? Então bora iniciar. Bora lá, começando com Guerra do Canudos, né? Aqui o Antônio Conselheiro, que nunca teve uma foto verdadeira tirada, né? As imagens que se obteram a respeito de Antônio Conselheiro sempre foram por relatos, né, de pessoas que viram ele de frente, tá certo? Então, Guerra de Canudos, 1896, 1897, apenas um ano, aconteceu onde? Sertão da Bahia. Vamos lá? Contexto histórico. O que estava acontecendo nessa época, né, que aconteceu a Guerra de Canudos? Governo de Prudente de Moraes, abandono do Norte e do Nordeste, tá? Miséria, messianismo, antirrepublicanismo. Certo? Então o presidente do Brasil era o Prudente de Moraes, certo? O que acontecia? As regiões Norte e Nordeste, historicamente, elas eram abandonadas, tá? Não foi só a República, no tempo do Império também elas eram abandonadas, né? Elas eram áreas apenas de extração de matéria-prima, não eram área de urbanização, de embelezamento, né? E a mesma coisa aconteceu aqui na República Velha, né? Os nordestinos, tá, eram abandonados, não havia recurso, não havia política pública, então sempre o que? Eram cidades, eram vilas desorganizadas, era desemprego, era miséria, não tinha saúde, não tinha educação, tá certo? Então olha só, abandono do Nordeste e do Norte, miséria, logicamente, falta de emprego, messianismo, esse é um ponto importante, porque a gente vai tocar nisso aqui duas vezes, aqui na Guerra de Canudos, e depois na Guerra do Contestado, porque messianismo vem de Messias, Messias é o Salvador, tá certo? E quem era o Salvador aqui? Antônio Conselheiro, e lá no Contestado, o monge José Maria. Os dois eram responsáveis por levar aquele povo à salvação, a uma vida melhor, a uma vida mais digna, tá certo? Então o messianismo é um movimento, tá, religioso em que os beatos, né, geralmente faziam no sertão brasileiro. E então nós tivemos isso aqui no Brasil em dois momentos, na Guerra de Canudos e na Guerra do Contestado. E o antirrepublicanismo. Por que o antirrepublicanismo? Porque o Antônio Conselheiro ele era monarquista. Tá? Então, logicamente, em suas pregações, lá no Arraial de Canudos, onde ele vai fazer a sua formação territorial, né, fazer a sua vila de Canudos, com basicamente 30 mil pessoas, ali ele pregava para aquele povo sertanejo miserável de que a república não prestava e que no tempo da monarquia era muito melhor. E na verdade não era, tá certo? Causas da Guerra de Canudos: fome lá no Nordeste, seca, violência, muitos jagunços, tá? De capatazes, dos senhores, dos grandes fazendeiros daquela época, tá? Desemprego e fanatismo religioso, que tem a ver com o quê? Com esse messianismo aqui. Tá? O fanatismo religioso ele era exercido pelos beatos, né, que não são pessoas da igreja em si, oficiais, membros da igreja, mas eram pessoas conhecedoras da religião e que faziam as suas pregações nos interiores do Brasil, onde a igreja não chegava, tá certo? Então nós vimos aqui o contexto histórico, é o que estava acontecendo naquele contexto, naquele momento, e as causas, né, que levaram aqueles sertanejos a ir para o Arraial de Canudos e depois sofrer investidas do governo para tentar acabar com aquele movimento. Bom, então vamos continuar. Quais são os desdobramentos
né, de tudo aquilo que a gente viu ali do contexto histórico e das causas. Olha só, o crescimento do Arraial de Canudos. Por que o Arraial de Canudos chegou a basicamente 30 mil pessoas? Porque as pessoas começaram a ouvir falar daquela vila, daquele vilarejo, onde as pessoas tinham uma casa para morar, tinham uma área para cultivar, e aquilo que ele cultivasse, ele podia colher e ele ia comer, tá certo? Então muitas pessoas ficaram sabendo daquilo, e as pessoas começaram, por exemplo, a sair dos seus locais de origem e ir para o sertão da Bahia, morar em Canudos, seguir o Antônio Conselheiro. Assim aconteceu com os funcionários, os vaqueiros, muitos jagunços, inclusive, das fazendas saíram de lá, tá ok? Então era muita gente que saíram de outras regiões miseráveis, onde não tinha oportunidade nenhuma, para morar onde? No Arraial de Canudos. E por isso esse crescimento chegou a 30 mil habitantes aproximadamente, certo? Então veja só, isso aqui é muito interessante. Para os sertanejos, o que que representava o Arraial de Canudos? É a terra prometida, é ali que ocorreria a salvação, né? Ali eles teriam a sua vida boa, uma vida plena, tá? Claro, não é uma vida de luxo, não é isso, mas eles teriam onde morar, o que comer e onde plantar, é certo? Ainda teria a religião, que era feita e exercida pelo Antônio Conselheiro. Para a igreja, o que representava o Arraial de Canudos? A perda de fiéis, tá? Porque o Antônio Conselheiro, ele não era oficialmente um membro da igreja, tá? Ele era um beato, ele era um conhecedor. Então, aqueles fiéis que seguiam o Antônio Conselheiro não representavam os fiéis da igreja católica. Por isso que para ela, o Arraial de Canudos representava o quê? A perda de fiéis. E para os fazendeiros, a falta de mão de obra, como eu falei, muitos fugiram das fazendas e foram morar aonde? No Arraial de Canudos, para encontrar uma condição melhor de vida, para fugir das violências, né, dos grandes senhores de terra. Ok? Tá certo até aí? Então olha só, para o governo, o que isso representava? Um estado paralelo, ou seja, Antônio Conselheiro formou um vilarejo com 30 mil pessoas e ele era o governante. E outra coisa, um detalhe muito importante, isso aqui ó, não pagava impostos. Ou seja, o Brasil tinha um vilarejo de 30 mil pessoas e nenhuma daquelas pessoas pagava imposto para o governo federal e nem estadual e nem municipal. Tá? E ainda tomavam os empregados dos fazendeiros, tomavam os fiéis da igreja. Isso aí vai incomodar essas pessoas. Então o Arraial de Canudos vai começar a sofrer investidas fortíssimas. Tá? Várias expedições foram a Canudos e foram derrotadas. Mas na última o governo resolveu logo mandar tudo que tinha. Mandou soldados armados com uma alta artilharia, né? Armamentos de guerra e detonaram, né? Exterminaram praticamente todas as pessoas do Arraial de Canudos, certo? Então nós temos aqui uma fotografia do Flávio de Barros, que é um fotógrafo da época que fez fotografias do Arraial de Canudos, mas não fez de Antônio Conselheiro, tá? Então aqui ó, as casinhas muito simples, muito pobres, tá bom? Aqui outra fotografia de Flávio de Barros, que são crianças e mulheres que se renderam antes do confronto final, tá? Aqui são pessoal do exército, né, os soldados que prenderam essas pessoas. Aqui nós temos também uma outra representação do Arraial de Canudos, tá? Uma das mais recorrentes em livros didáticos, em livros científicos, tá? Aqui uma igreja onde o Antônio Conselheiro fazia as suas pregações. Certo? E aqui uma foto real do Flávio de Barros também. Aqui já é o ataque e incêndio, tá bom? Ou seja, nós estamos vendo aqui a fumaça sobre o Arraial de Canudos e o fotógrafo aqui escondidinho, agachado, atrás de uma pedreira, né, para poder tirar essa foto. Então vamos lá continuar. Finalizando aqui a Guerra de Canudos, isso aqui na época, tá, foi um convite para a população a assistir, tá? O que? Ao ensaio fotográfico sobre a Guerra de Canudos, né? Olha o que está colocado aqui, ó. Curiosidade, assombro, horror, miséria, projeção elétrica, hoje, cenas de toda a Guerra de Canudos, certo? 2 de fevereiro de 1898. 98. E, por último, né,
O livro mais conhecido, mais reconhecido e mais estudado sobre a Guerra de Canudos, Os Sertões de Euclides da Cunha, né? Ele faz toda a narração, né, desse arraial, dessa trajetória e do fim, tá, do arraial de Canudos, né, pela última investida do Estado com o seu exército poderoso. Beleza? Tudo certo aí? Então, finalizamos aqui o arraial de Canudos, então agora a gente passa para o cangaço. Quem não já ouviu falar de Virgulino Ferreira, o Lampião, né? O cangaceiro mais famoso do Brasil. Então ele está nesse contexto aqui que a gente vai estudar agora. Vai começar quando? O cangaço do século XIX e vai terminar início do século XX, lá por volta do final da década de 30, no governo de Getúlio Vargas, quando era uma ditadura do Estado Novo, certo? Então aqui os cangaceiros todos armados sempre pousaram para as fotografias. Bom, muitas fotografias foram tiradas deles. Então, o contexto histórico do cangaço, o que a gente pode ver aqui? Grande seca na década de 1870. Isso aconteceu no sertão brasileiro. Em 1870, houve uma grande seca que fez com que os fazendeiros perdessem o seu poder aquisitivo, o seu poder financeiro. E esses fazendeiros detinham grandes grupos de proteção pessoal, tá? Grupos de jagunços. E esses jagunços agora, sem poder receber dinheiro do fazendeiro, eles vão fazer o quê? Eles vão se juntar e vão se tornar grupos independentes. E esses grupos independentes de jagunços vão se tornar o que a gente chamou de cangaceiros. Tá certo? Então, olha só, uma grande seca na década de 1870, tá bom? Século XIX. Então, esses grupos eles vão se proliferar pelo sertão brasileiro. Esses grupos, eles atacavam as fazendas, eles atacavam as mulheres, estupravam, eles castravam os rapazes, né? Eles colocavam terror no interior brasileiro. Eles eram justiceiros, tá? Eles muitas vezes, o que eles faziam? Eles ajudavam os pobres, o que a gente chama de banditismo social, tá? Então tem esse contexto. Se você for pesquisar na internet sobre o cangaço, você vai encontrar lá também esse tópico, banditismo social. Tipo assim, o Robin Hood do sertão, tá? Robin Hood não roubava dos ricos para os pobres. Os cangaceiros, alguns poucos deles também faziam esta prática. Beleza? Vamos continuar aqui. Desdobramentos. Se tornaram grandes grupos, tá? Muito fortes, muito bem armados, conhecidos, né, pelo sertão afora, protegiam famílias, tipo as milícias de hoje das favelas que protegem famílias a troco de dinheiro. Os cangaceiros também protegiam, se essas famílias recebessem bem em suas casas, certo? Atuavam como um estado paralelo, tá certo? Ajudando e protegendo famílias, incomodaram os governantes. Ora, por que incomodaram? Quem estava na época governando isso aí? No início do século XX? Getúlio Vargas. E em 1937, o Getúlio Vargas instaura o Estado Novo, que é uma ditadura pesadíssima. O Getúlio Vargas, o que ele fez no Estado Novo? Ele centralizou o poder. Então, dessa maneira, ele não queria outros poderes, ele não queria um poder paralelo, ele não queria cangaceiros fazendo justiça, tá? Ele queria comandar sozinho. Então, ele determinou o extermínio de todos os cangaceiros, de todos os grupos de cangaceiros do Brasil ou do sertão brasileiro, tá certo? Mandou eliminar todos eles. Então, olha aqui a foto da Maria Bonita, tá certo? A companheira, a esposa do Lampião e seus cachorros. Aqui o Lampião com o jornal, olha o detalhe, jornal O Globo na mão, tá certo? Aí com a porronca, fumando a porronquinha, beleza? E aqui já após o extermínio, todas as cabeças, tá? Eles foram degolados. A partir do momento que eles foram capturados e mortos e foram degolados. Então aqui está a cabeça do grupo do Lampião, as cabeças do grupo do Lampião, tá certo? Essa foto é interessante. Cadáver do cangaceiro Cirilo. Tá aqui, ó. Tá escorado numa tábua. Mas qual é o detalhe? Ele já estava morto, certo? Como é um cadáver. Só que o detalhe é que ele estava degolado. Só que para os civis que encontraram o Cirilo e mataram o Cirilo para tirar uma fotografia, o que eles fizeram? Botaram o corpo na tábua e botaram a cabeça em cima. Para ficar lá juntinho. Como se estivesse junto aqui. Mas não, mas ele estava degolado já. Certo? Então tiraram essa foto aqui com o cangaceiro Cirilo de Engrácia.
Beleza? Olha o tamanho desse caçador de cangaceiro aqui, ó. Rapaz, é um gigante. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Então olha só. Aqui, outra fotografia bem interessante. São as cabeças do Lampião e da Maria Bonita mumificadas. Certo? Foram mumificadas. Por quê? Porque foram personagens importantíssimos na história do Brasil, para o bem ou para o mal. Mas marcaram a história do sertão brasileiro. Então foram mumificadas. Certo? Bom, aqui passando para o último movimento rural da República Velha, Guerra do Contestado, que vai de 1912 a 1916. Como eu falei, vai acontecer numa área entre Paraná e Santa Catarina, aqui ó, entre Paraná e Santa Catarina, tá certo? Vamos lá ver. Contexto histórico da Guerra do Contestado. Presidente, eram 2, tá? A guerra ultrapassou 2 mandatos. Então, do Hermes da Fonseca e do Venceslau Braz. Período histórico, outubro de 1912 a 1916. Quem estava envolvido na Guerra do Contestado? População cabocla, daquela região entre Paraná e Santa Catarina, os que foram expulsos e depois o monge José Maria voltou com eles para retomar o território, para retomar as terras perdidas, e do outro lado, representantes do poder estadual e do poder federal, beleza? Mas por que eles brigavam? Porque o governo brasileiro autorizou a instalação naquela região entre Paraná e Santa Catarina de 2 empreendimentos do mesmo dono. Uma empresa de construção de ferrovias, que fez uma ferrovia de São Paulo, tá? Entre São Paulo e Rio Grande do Sul, que desapropriou muita gente e fez com que muitos camponeses tivessem que sair de suas terras, e também instalou uma grande serraria, a maior da América Latina naquele período, tá bom? Então, naquele contexto, naquela região, o que aconteceu? Os moradores trabalhavam, os pequenos fazendeiros moravam e trabalhavam tranquilamente, né, fazendo as suas produções, plantando e colhendo. Aí vem uma estrada de ferro e passa dentro, e uma serraria que é instalada naquele local, tá bom? Isso aí vai gerar o quê? Conflitos fundiários. O que são conflitos fundiários? São conflitos de terra, tá bom? Conflitos fundiários, funde de terra, tá bom? Então, olha lá. Expropriação de camponeses e falência dos pequenos fazendeiros, como eu já falei para vocês, vai gerar o quê? Conflitos fundiários, tá certo? Fim das obras na ferrovia, ou seja, quando a ferrovia acaba, todos aqueles empregados, que muitos deles eram os camponeses da região, vão ficar desempregados, vão ficar o quê? Na miséria. Vai ficar sem sua terra e vai ficar sem emprego, tá bom? E o último tópico que eu falei para vocês, messianismo. Assim como aconteceu lá com Antônio Conselheiro, tá bom? A questão do Messias, da figura do Messias, aqui no Contestado aparece a figura do monge José Maria, que vai conscientizar esses caboclos, esses camponeses, a retomar, a brigar, a lutar pelo seu território. Qual território? Aquele território onde se instalou a serraria, os territórios onde a ferrovia passou, tá certo? E aí eles vão voltar para aquela região sob a liderança do seu Messias, o monge José Maria, e logicamente o governo vai estabelecer uma forte repressão, assim como estabeleceu em Canudos, e vai matar muitos, tá, desses revoltosos aqui na Guerra do Contestado. Olha só um conjunto de fotografias que eu trouxe para vocês aqui, ó. Milícia armada, vaqueanos, protege serraria de ataques em 3 Barras, Santa Catarina. Olha só o pessoal todo armado aqui, só esperando os revoltosos, tá certo? Os caboclos, liderados pelo monge José Maria. Aqui também, ó, virado para cá, virado para lá, todos aguardando a chegada, né, dos camponeses. E aqui o pessoal, quando avistar, toca a corneta para o pessoal meter fogo. Olha aqui outra fotografia da ferrovia que eles construíram lá naquela região, de transportar o quê? Madeira, tá bom? Aqui, a serraria que eu citei para vocês, né? Serraria Lambert, maior da América do Sul naquela época. Pertencia ao empresário americano Percival Fargo. Tá? Ele era o dono da serraria e o dono da empresa que construiu a ferrovia. Tá bom? E aqui, para a gente ter a dimensão, né, da potência
que era a serraria, olha a quantidade de madeira serrada aqui, tá certo? Eles começaram a derrubar todas as matas na região e serrar a madeira, né, para poder vender para exportação, certo? Árvores cortadas no Planalto Catarinense viraram tábuas em serraria em Três Barras, Santa Catarina. E aqui, né, galera toda armada também, com bigodão estilo mexicano, assim como o chapéu, e os caras aqui, ó, um com acordeão e outro com violão, tocando enquanto os outros atiram nos camponeses do caboclo. Isso aí é muito interessante. Olha, grupo de vaqueiros, milícia armada, né, defende madeireira de ataques de revoltosos na Guerra do Contestado. Esta e as demais fotos dessa galeria são do fotógrafo sueco Claro Jensen, beleza? Todas essas fotografias que eu mostrei aqui por último, do Claro Jensen. Então olha só, um dos rebeldes se entregando, né, medrou, gelou, não quis lutar, então se entregou antes do confronto final. E aqui também artilharia pesada do governo para derrotar os revoltosos. Beleza? Então nós finalizamos nessa parte 3 do capítulo 4, o que? As revoltas rurais na República Velha. Beleza? Então o que nós vimos no capítulo 4? Belle Époque, lá na parte 1. Na parte 2, revoltas urbanas. Na parte 3, revoltas rurais na República Velha aqui do Brasil. Beleza? Então, até a próxima. Um abraço e bons estudos.